Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da sua plataforma Soma Concursos. Caso você não me conheça ainda, sou o professor Edivânio Araújo, sou engenheiro agrônomo, professor da área de agronomia aqui da plataforma Soma Concursos. Também sou servidor público e, claro, para mim é uma enorme satisfação estar diante de vocês aqui para ajudar junto aí a tua aprovação. Olha só, primeira coisa que eu quero deixar com vocês aqui é o meu Instagram, @edivanio.agro. Fiquem à vontade para me seguir. Se houver alguma dúvida com relação ao conteúdo que está sendo ministrado, é só me enviar uma mensagem que eu vou fazer o possível para te ajudar da melhor forma possível. Então, gente, estamos tratando aí desse tema, zoneamento ecológico econômico. É um tema bastante tranquilo. Nós já estudamos ali os conceitos iniciais sobre o ZEE. A gente viu a importância da diversidade brasileira. Nós tratamos ali também o objetivo, os princípios ali do próprio ZEE. Agora nós precisamos nos aprofundar mais no nosso conhecimento acerca do zoneamento ecológico econômico. Inclusive, precisamos realizar algumas questões de concurso público que nos deem aí uma base de como a tua prova pode abordar esse assunto. Bom, então, sem mais delongas, vamos passar aqui para o nosso estudo, para a nossa aula. Olha só, gente, primeira coisa que nós vamos tratar dentro dessa aula é sobre a elaboração do ZEE, sobre o processo de elaboração e também de implementação do zoneamento ecológico econômico, que é uma etapa essencial para o planejamento sustentável do uso do território. Então, esse processo aí vai envolver uma série de passos que precisam ser considerados justamente para garantir que os objetivos de desenvolvimento econômico, de conservação ambiental e de equidade social eles sejam alcançados. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: o ZEE, o zoneamento ecológico econômico, ele buscará sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência do reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e aos seus componentes. Vamos destrinchar isso aqui. Então, o zoneamento ecológico econômico, pessoal, ele visa justamente isso, garantir que o uso do território ele seja compatível justamente com a preservação dos ecossistemas, com a biodiversidade, com os serviços ecossistêmicos. Isso significa que é necessário identificar áreas que sejam prioritárias para a conservação, identificar áreas que possam ser utilizadas para a produção, identificar ali áreas que possam ser utilizadas de forma para a produção sustentável e também zonas de uso restrito. Essas zonas de uso restrito para evitar impactos negativos sobre o meio ambiente. E aí nós temos essa sustentabilidade econômica que vem sendo descrita aqui, que justamente o zoneamento ecológico econômico ele busca promover atividades que sejam geradoras de desenvolvimento sustentável ao longo prazo, que elas levem em consideração justamente essa capacidade de suporte dos recursos naturais. Porque se não fosse isso, não haveria lógica alguma do zoneamento ecológico econômico ele ser parte ali da própria política nacional de meio ambiente. Veja a importância. E aí também nós falamos aqui de uma sustentabilidade social. Veja, buscará sustentabilidade ecológica, econômica e social. Você fica se perguntando, mas como que um zoneamento ecológico, que um zoneamento de uma área, ele vai trazer ali a sustentabilidade social? Justamente porque o processo de delimitação vai considerar
os impactos das atividades econômicas. Isso vai ser considerado em detrimento, comparado, na verdade, né, com o bem-estar das comunidades locais, para que se garanta ali que haja equidade no acesso aos recursos naturais, aos benefícios econômicos e também o zoneamento ecológico econômico ele vai se preocupar em promover a inclusão social e também empoderamento de comunidades que são afetadas por esses projetos. Então vamos lá, vamos compreender um pouco melhor. Olha, nós ainda temos que nesse processo de elaboração, o ZE, elaboração e implementação, o ZE ele vai levar em conta o que? A ampla participação democrática, compartilhando as suas ações e as responsabilidades entre os diferentes níveis da administração pública e da sociedade civil. E também ele vai valorizar o conhecimento científico multidisciplinar. Vamos entender aqui também essas questões envolvidas aqui no processo de elaboração e implementação do ZE. Primeiro, ele tem essa participação bastante democrática, que vai contar ali com a participação, vai compartilhar as suas ações, as suas responsabilidades, né? E isso ali entre diferentes níveis da administração, tanto pública quanto também da sociedade civil. Pessoal, essa democratização, essa participação democrática, ela vai ser fundamental justamente para garantir que o processo de elaboração e implementação do ZE ele seja transparente, ele seja um processo inclusivo e, claro, que a sociedade possa legitimar esse processo, principalmente a sociedade que está ali, que vai ser impactada na elaboração desse processo. Veja, é necessário que haja inclusive consultas com envolvimento ativo das diferentes partes interessadas. O governo precisa ser comunicado, os governos locais, as comunidades tradicionais que vão ser impactadas, povos indígenas, o setor privado, as próprias organizações que não sejam governamentais, a própria academia precisa ser consultada acerca da elaboração de zoneamento ecológico e econômico de determinadas áreas. Então precisa haver aí uma participação democrática que se permita verificar todas essas preocupações e interesses de ambas as partes que estão ali interessadas, que elas precisam ser ouvidas. É preciso que se considere ali todas essas nuances, né, todas essas diferentes partes e que elas tenham momento de fala, momento ali para que elas possam discutir sobre esse zoneamento ecológico e econômico. Também, quando o decreto 4.297 nos fala sobre a valorização do conhecimento científico multidisciplinar, isso é fundamental, porque através do conhecimento científico multidisciplinar pode-se embasar as decisões relacionadas ao zoneamento ecológico e econômico. E isso inclui ali os dados sobre a biodiversidade, sobre os próprios ecossistemas daquele local, do uso do solo, as mudanças climáticas, as próprias abordagens, né, socioeconômicas e também culturais. Então, essa abordagem multidisciplinar vai garantir aí uma integração de diferentes disciplinas científicas. E aí a gente pode citar a própria ecologia, a economia, a sociologia, a geografia, entre outras áreas que também são relevantes na hora de se implementar ali, na hora de se elaborar um zoneamento ecológico econômico. E valorizar esse conhecimento significa adotar essa abordagem mais baseada em evidências, buscando ali entender as interações complexas entre os sistemas naturais e também entre as atividades humanas. Pessoal, dito isto, nós já temos conhecimento suficiente para que a gente possa realizar questão de concurso público. Pausa o teu vídeo, resolve essa questão e na sequência a gente retorna para que nós possamos resolver ela juntos. Vamos lá. A questão, ela diz o seguinte: analise as afirmações a seguir
sobre os objetivos e princípios do zoneamento ecológico econômico. Primeira afirmativa. O ZEE, instrumento de organização do território, a ser obrigatoriamente seguido na implementação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinadas a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Certo, isso aqui está, sim, entre os objetivos e entre os princípios ali do zoneamento ecológico econômico. E nós vimos isso, né, pessoal? Nós estudamos sobre isso. Segunda afirmação. O ZEE tem por objetivo geral organizar de forma vinculada as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. Perfeito também. Este aqui também faz parte dos objetivos e princípios do ZEE. Terceira afirmativa. O processo de elaboração e implementação do ZEE valorizará o conhecimento científico multidisciplinar. Perfeito. Todas as alternativas, pessoal, são verdadeiras. Então, as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras. As afirmações 1, 2 e 3. Letra A aqui vai ser o gabarito dessa questão. Vamos confirmar aqui. De fato, letra A é o gabarito dessa questão. Agora nós passamos para entender um pouco sobre a elaboração do zoneamento ecológico econômico. Primeiro, atenção aqui, porque nós estamos estudando embasados e fundamentados no decreto 4.297. Então, veja que nós temos aí um roteiro a seguir. E agora nós vamos verificar como que vai se dar essa elaboração do ZEE. Primeiro, ele vai se orientar pela Política Nacional do Meio Ambiente. Claro, ele é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. E ele vai obedecer aos princípios. Veja os princípios aos quais o ZEE precisará obedecer. O princípio da função socioambiental da propriedade. Qual é esse princípio, pessoal? Através desse princípio, se reconhece que a propriedade privada ela deve cumprir uma função social e também ambiental, ou seja, ela deve ser utilizada de forma a promover o bem-estar da sociedade e também a proteção do meio ambiente. O ZEE ele também vai precisar se orientar através aí do princípio da prevenção. Qual que é esse princípio da prevenção, pessoal? Através desse princípio, se propõe que é mais eficaz e também econômico prevenir os danos ao meio ambiente do que reparar esses danos de forma posterior. Então, o ZEE ele busca antecipar e evitar impactos negativos sobre os ecossistemas e também sobre as comunidades locais. Ainda, o ZEE, o Zoneamento Ecológico Econômico, vai se orientar também pelo princípio da precaução. Através desse princípio, se orienta que na ausência da certeza científica sobre algum determinado impacto, né, de alguma atividade, devem-se adotar ali medidas preventivas para evitar potenciais e possíveis danos ambientais. Temos também, pessoal, o princípio aqui muito importante que é o do poluidor pagador. Através desse princípio se estabelece que todo aquele que causa poluição ou degradação ambiental, ele precisa arcar com os custos da reparação ou da mitigação desses danos que foram causados por ele. Ainda temos aqui o princípio do usuário pagador, que vai determinar que aquele que se beneficia dos recursos naturais também deve contribuir de forma financeira para que haja ali a conservação e uso sustentável desses recursos. E aí nós também temos a participação informada,
que defende que a participação efetiva da sociedade civil no processo de tomada de decisões relativas ali ao zoneamento ecológico econômico, se garantindo aí que essas informações relevantes elas sejam amplamente divulgadas e também compreendidas pelos envolvidos. Não adianta, através desse princípio, quer dizer o seguinte, não adianta apenas informar, tem que se fazer compreender. Aquela população que vai ser diretamente impactada, ela precisa compreender quais que são os impactos que vão incidir sobre aquela comunidade. Não é apenas informar que ela vai ser impactada, mas ela precisa entender quais são esses impactos. E aí nós temos também o princípio do acesso equitativo e da integração. Por meio desses princípios, por exemplo, o acesso equitativo se visa garantir que todos os segmentos da sociedade eles tenham esse acesso justo aos recursos naturais. E isso é fundamental. Todos os cidadãos eles precisam ter acesso aos benefícios gerados pelo zoneamento ecológico econômico, sem discriminação qualquer. Também nesse princípio aí da integração, a gente entende que precisa haver a integração das políticas ambientais, precisa haver a integração das políticas econômicas, bem como das sociais, justamente para se garantir essa abordagem mais ampla, mais holística e também coordenada na implementação do ZAA. Ou seja, nessa elaboração do zoneamento ecológico econômico, é essencial seguir esses princípios, porque eles vão assegurar que o ZEE ele seja uma ferramenta de fato eficaz na promoção do desenvolvimento sustentável, nesse desenvolvimento tanto sustentável quanto equilibrado ali com os conceitos, com os interesses socioeconômicos, com a conservação ambiental e também com o bem-estar das comunidades locais. Pessoal, agora nós temos mais uma questão de concurso público aqui para resolver. Então você vai pausar o seu vídeo, resolver essa questão e na sequência a gente retoma aqui a nossa aula. Vamos lá. Pausa o vídeo e resolve a questão. A questão ela diz o seguinte: questão do ano de 2018 da FADESP para o IFPA, o Instituto Federal do Pará, professor de Engenharia Ambiental. Questão: o decreto número 4.297 de 2002 regulamenta o artigo 9º do inciso 2º da Lei 6.938 de 81. Este que define o zoneamento ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo critérios para o zoneamento ecológico econômico do Brasil, com uma abordagem abrangente, que envolve a análise integrada de diferentes dados e informações. O ZE identifica e especifica áreas com potencialidades e restrições próprias, visando orientar o uso e a ocupação do solo de forma sustentável. Ainda, o regulamento em questão afirma que o ZE obedecerá a determinados princípios, exceto um desses aqui não é um dos princípios pelo qual o ZE irá obedecer. Alternativa de letra A, o princípio da participação informada, certo, esse princípio o ZEA precisa obedecer, nós comentamos sobre ele. O princípio da heurística ultimada, não pessoal, esse aqui não. De fato, o nosso gabarito aqui é a letra B, porque de todos os princípios, nós estudamos todos os princípios pelo qual o ZE ele vai obedecer. E dentre eles, nenhum era o princípio da heurística ultimada. E aí nós temos a alternativa de letra C, o princípio do acesso equitativo. Letra D, o princípio da função socioambiental da propriedade. Letra C, o princípio da integração. Todos eles fazem parte ali do rol de princípios que o ZE precisa obedecer, exceto a alternativa de letra B. Logo, ela será o nosso gabarito. Vamos confirmar aqui. Gabarito da questão, alternativa de letra B. Bom, seguindo, ainda temos mais uma questão aqui de concurso. A questão é do ano de 2021,
banca CETRED para analista ambiental. Veja essa questão, quão boa é essa questão. A respeito do zoneamento ecológico econômico, leia as alternativas a seguir e assinale a incorreta. Vamos assinalar a incorreta. Alternativa de letra A. É um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Perfeito. O ZEE é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Alternativa de letra B. Tem relação com o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Tem sim relação com isso. Alternativa de letra C. O processo de elaboração e implementação do ZEE valorizará o conhecimento científico multidisciplinar. Perfeito. Alternativa de letra D. O ZEE se orientará pela Política Nacional do Meio Ambiente e obedecerá ao princípio do poluidor pagador. Também. Alternativa de letra E, só vai restar ela para ser o nosso gabarito. Diz o seguinte: o ZE não obedecerá ao princípio do usuário pagador. Errado. Ele precisa obedecer sim ao princípio do usuário pagador. Aquele que está usando ali o meio ambiente, os recursos naturais, ele tem a obrigação de contribuir financeiramente para a manutenção desses recursos, para a preservação desses recursos. Então, o ZE, sim, ele vai obedecer ao princípio do usuário pagador. Gabarito aqui, alternativa de letra E. Vamos ver aqui. De fato, a alternativa de letra E é o nosso gabarito. Pessoal, agora precisamos falar um pouco mais ainda aí sobre a elaboração do ZEE. Bom, vamos ver o que compete ao poder público. Olha só, compete ao poder público justamente a elaboração e também executar o zoneamento ecológico econômico nacional. Pessoal, a responsabilidade do poder público federal nessa elaboração tanto do zoneamento ecológico econômico nacional quanto regional, especialmente, né, quando esses zoneamentos vão abranger ali biomas brasileiros ou então territórios que estejam ligados a planos, a projetos prioritários que foram ali estabelecidos pelo governo federal. Bom, vamos entender. Ao elaborar e executar o ZE regional, quando tiver por objeto biomas brasileiros, territórios abrangidos por planos e projetos prioritários estabelecidos pelo governo federal, então, nesses dois casos aqui, nós temos essa competência fundamental aí da União, justamente na elaboração e na execução do ZE nacional e na elaboração e execução do ZE regional, quando abranger aí, quando tem por objeto os biomas brasileiros, os territórios, né, que vão estar ali abrangidos por planos e projetos prioritariamente estabelecidos pelo próprio governo federal. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, o ZE regional ele vem a ser como se fosse uma própria extensão do zoneamento ecológico econômico nacional, porque nesse sentido ele vai focar em algumas áreas específicas dentro do país. E isso vai ocorrer, pessoal, justamente quando o zoneamento ecológico econômico for aplicado em territórios relacionados tanto a planos quanto a projetos que são considerados prioritários pelo governo federal. Um exemplo disso, né? Por exemplo, o zoneamento ecológico econômico da Amazônia Legal. Então, é um zoneamento onde as estratégias para essas unidades territoriais elas foram desenvolvidas e também foram implementadas pelo próprio poder público federal. E essa abordagem ela tem-se uma justificativa. Sim, ela é justificada justamente pela importância estratégica, nesse caso do nosso exemplo ali, da região amazônica, da Amazônia Legal, também da sua conexão com os planos e com os projetos prioritários para o desenvolvimento sustentável do país. Então, o governo federal, nesses casos, ele assume o protagonismo, ele assume a responsabilidade direta nessas situações. Então, é ele que vai garantir que o zoneamento ecológico econômico, né, seja realizado e seja de forma abrangente, seja um zoneamento coordenado,
e leve em consideração esses interesses nacionais, a proteção dos recursos naturais e também, principalmente aí dessas áreas chaves. Bom, entendido isso, agora a gente precisa também falar um pouquinho aqui sobre as escalas do zoneamento ecológico econômico. Professor, tem escala? Tem escala. Isso vai ser cobrado em concurso público? Olha, meu querido, é importante que a gente conheça. Dificilmente uma prova de concurso público vai pedir para que você identifique ali uma escala. Mas é importante a gente, enquanto estudante, enquanto concurseiro, que a gente, claro, a gente se cerque de informações. Eu não vou te pedir para decorar cada uma dessas escalas, mas eu quero que você pelo menos as conheça. Porque se vier ali numa possível questão de concurso público, você já vai ter ao menos um ponto de partida. Então vamos conhecer aqui as escalas do zoneamento ecológico econômico. Deixa inclusive eu ampliar esse slide para que a tua visualização fique melhor. Vamos lá. Bom, a gente tem que entender aqui primeiro, vamos nos atentar para os números, né? Então, quando a gente vai discutir zoneamento ecológico econômico, a gente primeiro se atenta aqui para esses números. Então, as escalas de apresentação, ela é uma escala única ali para 1 para 5 milhões. Essa escala de 1 para 5 milhões, ela é única aqui para o ZE nacional. Então, só tem ela. Esse aqui é um dado que você pode se atentar, porque isso aqui pode ser cobrado. Nesse caso, sim, é mais fácil ser cobrado aqui. Quando nós falamos ali para as macro-regiões, aí nós vamos ter escalas, não de apresentação, mas aí a gente já tem uma escala de referência. E aí a gente já passa para visualizar nos demais casos as escalas de referência. O tipo de zoneamento e a escala de referência. A escala de referência para o zoneamento nacional vai ser aí de 1 para 1 milhão. Para as macro-regiões, de 1 para 1 milhão ou maior. Para os estados ou regiões, macro-região norte, centro-oeste, a região nordeste, nós temos ali de 1 para 1 milhão a 1 para 250 mil. E aí para o ZE dos estados ou regiões e macro-regiões sudeste, sul, zona e zona costeira também, nós temos ali escalas de referência de 1 para 250 mil, de A1 para 100 mil. E nas escalas de zoneamento ecológico econômico local, que são aquelas escalas que vão cobrir ali os zoneamentos ecológicos das cidades, dos municípios, por exemplo, é de 1 para 100 mil ou maior. Bom, temos ainda também os tipos de escala, a função dela e a escala de referência. Aí é também bastante simples, pessoal. Olha só, se nós temos um zoneamento ecológico econômico indicativo estratégico, nós vamos ter que a função dele justamente é esse uso estratégico do território, é a definição de áreas para melhoramento do zoneamento ecológico econômico, são as prioridades em planejamento territorial e gestão de ecossistemas. Nesses casos, a escala vai ser de 1 para 100 mil ou maior, né? E aí, nos casos, por exemplo, e aí no caso das escalas indicativas de gestão, justamente gestão e ordenamento territorial, estadual ou regional, para definição ali dos percentuais para recomposição ou aumento de reserva legal, nós temos uma escala de referência que vai ser de 1 para 1 milhão ou maior. E aí, para o zoneamento ecológico econômico dos estados ou regiões, sendo macro-regiões norte, centro-oeste, nordeste, aí nós já vamos ter aí a função de gestão e ordenamento territorial local, planos diretores municipais, né? Planos de gestão ambiental e territorial, sendo locais, né? Usos de áreas de preservação permanente. Aí nós teremos uma escala de 1 para 100 mil ou maiores. Então estas são as escalas que são utilizadas no zoneamento ecológico econômico. Elas são importantes, mas
Mais uma vez eu friso o seguinte para você: é pouco provável que uma prova de concurso público ela vai pedir que o candidato ele saiba ali qual que é a escala que vai ser utilizada. Nesse caso aqui, eu acho bastante importante você compreender o tipo de escala ali de apresentação, que é para o zoneamento ecológico econômico nacional, que é de 1 para 5 milhões. Então essa escala ela vai se destacar. Dê uma olhadinha, dê uma lida nas outras, não deixe de conferir para também que você não chegue na sua prova alheio a esse conhecimento. Mas eu não diria que você necessite de fato se debruçar e decorar todas essas escalas. Mas siga o meu conselho, não deixe de estudar, mas também não coloque isso na cabeça como uma meta de decorar cada uma dessas escalas. Eu tenho certeza que no seu conteúdo você tem assuntos mais urgentes do que essas escalas para que você possa entender. Bom, e falando em assuntos mais urgentes, vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula, a gente já retorna para que a gente possa finalizar esse conteúdo. Então, aguardo vocês na próxima aula. Vamos fazer uma breve parada só para tomar um café e uma água e aí a gente já retorna.